Olá, meus irmãos, a paz do Mestre. Mais uma madrugada, ou independente do momento que você esteja vendo, com uma breve reflexão em um versículo que encontra-se em Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Glória a Deus. Paulo está trazendo aqui uma convicção ao coração dos romanos, ao coração da igreja dos romanos. Certamente a certeza de salvação, a certeza da herança das promessas, de herdar todas as promessas do Senhor, inclusive a maior delas, que é justamente a salvação. E esse versículo ele mostra para nós duas coisas que eu aprendo. Primeiro, irmãos, que nós éramos ignorantes totalmente com relação aos preceitos de Deus. Olha o que ele fala assim: pois quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. E por que nós éramos inimigos, irmãos? Oséias vai dizer, Oséias 4:6 fala que o povo perece por falta de conhecimento. E o que nos leva ao caminho da morte é justamente o nosso pecado e nos torna inimigo do Pai. Caminhar numa direção oposta vai provocar somente dor, angústia e a sensação de que estamos morrendo lentamente em vida. É como se nós fôssemos zumbis em corpos vivos. E Paulo está dizendo, trazendo essa realidade, quando nós éramos inimigos. E todos nós passamos por esse processo, irmão. Sem perceber, até achamos que por fazer coisas boas e, vamos dizer, ser um bom cidadão, operando muito pouco na realidade do pecado ou quase nada, vemos crescer essa realidade de morte em nossas vidas, até que Jesus Cristo nos é apresentado. Quando você chega na igreja, você percebe que sempre tem ex alguma coisa lá. O irmão Alisson, por exemplo, é um ex-drogado, é um ex-adicto, um ex-usuário de cocaína, um ex-usuário de maconha, um ex-usuário de LSD, um ex-usuário de êxtase, um ex-usuário de álcool, um ex-viciado em pornografia e todas as outras coisas ruins que eu poderia citar aqui. E nessa época eu nem pensava, porque eu era um cara gente boa, nem pensava que era inimigo de Deus, mas estava caminhando em um caminho de morte. O livro de Provérbios vai falar que todos os caminhos são bons ao olhar do homem, mas o Senhor pesa o espírito. E é nesse momento que nós identificamos Jesus Cristo em nossa vida, e me leva justamente para a segunda coisa que eu aprendo a esse versículo, que o Senhor nos coloca num processo, e esse processo se chama salvação. Ele fala: agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. O certamente é vago, por quê? Porque vem acompanhado do verbo no futuro, seremos salvos. Paulo, nós vemos justamente em Filipenses capítulo 2, no versículo 13, que ele fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor a Deus. E como se dá isso, irmãos? Por um simples processo, uma promessa que ele liberou para nós, uma palavra liberada, uma palavra implantada em nosso coração, que nos conduz em um caminho justamente a um encontro com o nosso Criador. E nesse caminho nós vamos conhecendo o nosso Mestre, nesse caminho nós vamos conhecendo o nosso Pai, nesse caminho nós vamos conhecendo o nosso Deus. Mas é necessário que nós venhamos a caminhar, é necessário que nós sujeitemos a esse processo, desenvolvendo, como ele fala na carta de Filipenses. Então, irmã, tenha plena convicção de que nada que você está passando é em vão. O Senhor, ele é fiel e ele cumpre sim todas as suas promessas. E mais do que isso, ele pensa em você, ele pensa em nós de uma forma diferente. Ele nos vê completo, salvação em todas as áreas da vida. Mas isso só vai acontecer, e aqui eu já quero terminar citando justamente 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, que fala: se nós retivermos a palavra tal como ela foi pregada.
Foi pregada uma palavra dentro do seu coração e é ela que vai te conduzir à salvação. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, eu, meu irmão, a minha irmã que está aqui. Todos nós, Pai, vivemos um processo que muitas vezes é duríssimo para nós, mas que o Senhor sabe que nós aguentamos porque a Tua graça, ela nos basta. A Tua graça, ela nos alcança e a Tua graça, ela nos fortalece para nos avançar. A Tua graça nos levanta e a Tua graça promove em nós um perfeito bem-estar quando estamos caminhando no propósito. E sabemos que o Senhor sabe que nós conseguimos não por nós, porque nós somos fracos, mas nós te agradecemos com um coração inteiramente disponível ao Senhor a se submeter a esse processo, dando um passo de cada vez, aprendendo a cada vez mais obedecer ao Senhor e ouvir a Tua voz, para que nós possamos viver tudo aquilo que nós esperamos. Eu e os meus irmãos, eu oro por eles, oro pela família deles, para que eles venham ser alcançados também, em nome do Senhor Jesus. Irmão, tenha a plena convicção, como o apóstolo Pedro fala em 1 de Pedro 1:9, se nós guardarmos a nossa fé, com certeza nós alcançaremos o alvo dela, que é a nossa salvação. Até uma próxima, que os irmãos possam ficar com a paz do Mestre. Tchau, tchau.